Pessoas sendo lançadas como munições em catapultas por mongóis. Fungos que fizeram pessoas dançar até a morte em 1518. Histórias, muitas histórias do Brasil e do mundo e, claro, ciência da religião. Eu sou Bel Cristina e está entrando no ar o Estúdio 1, seu podcast aqui na Pix TV. E para contar essas histórias e falar muito mais sobre assuntos muito relevantes dentro da história do Brasil e do mundo, David Goulart Nunes, o Sr. Nunes. Ele que é historiador pela Unisul, especialista em História do Brasil pela FUCAP, está graduando Filosofia no Centro Universitário ETEP e já é cientista da religião pelo ETEP. Tem 3 livros escritos. Em 2022 ele lançou um super famoso, A Serpente Sob a Grama, que foi citado em artigos, estudos de universidade. Em 2023 ele lançou também livros sobre Garopaba. Em 2024 ele lançou o seu primeiro livro fictício que fala sobre o monstro enterrado em Garopaba. Nós vamos falar sobre esses livros e muito mais aqui no Estúdio 1 hoje. E ele, desde 2021, é professor da Rede Estadual de Ensino em Santa Catarina. Eu acho que é isso, Sr. Nunes. Seja bem-vindo ao Estúdio 1. Obrigado. Acertou tudo. Acertei tudo. Vamos lá falar sobre esse currículo que tem tantas coisas para a gente explorar, falar sobre história, falar sobre ciência da religião, mas primeiro, como que a história chega na vida do Sr. Nunes, que eu acredito que é aí teu carro-chefe, foi o primeiro, né, a primeira base de estudos para depois virem as outras, certo? Como que começou a tua trajetória na história? Olha, primeiro, obrigado, né, pelo convite estar aqui, né? Chegar devidamente, o convite seu da Bel, o Thiago também, pessoal da Pix TV, né? Bem bonito espaço. E para responder a questão de como que eu comecei a fazer história, eu posso citar um exemplo de quando eu estava na própria faculdade, porque eles perguntam isso, né? Aquelas primeiro dia de aula, assim, se perguntam o que fez você escolher, e geralmente os meus colegas, né, os graduandos respondiam uma resposta que era sempre a mesma. Isso que é curioso, que é, eu tive uma professora que me fez gostar de história. Olha só. E é uma coisa muito comum, porque no meu caso também foi assim. Eu não fujo da regra. Eu tive uma professora no fundamental, a professora Simone, e eu gostava muito das aulas dela. Eu levei isso para o ensino médio, e já no ensino médio eu queria cursar história. Né? Para ser professor, para exercer, eu gostava desses assuntos, né? Então, essa é a resposta, né? E no ensino médio também tive vários professores que ajudaram muito no que eu sou hoje, né? O professor João Batista, o professor Giovanni de Filosofia e uma série de outros professores, né? Tanto das exatas quanto das humanas, né? Mas basicamente foi isso. Talvez eu tivesse também uma predisposição a gostar de história, já gostava antes. Sim. Mas foi justamente na escola, assim, a forma como a prof dava aula. E é curioso porque a forma como eu dou aula é como eles davam aula. A gente acaba repetindo isso, né? Sim, reproduz aquela imagem ali, né? E é curioso que a gente não escapa da forma assim, né? A aula que me cativou, eu tento fazer a mesma coisa. Sim. Mas seria isso, né? Que legal. E a história de ser especialista em história do Brasil? Como que chega esse novo momento dentro da tua trajetória, dentro da história também, né? Eu comecei a me especializar logo no final da graduação. Então eu estava cursando a graduação e depois eu saía, ou então em outros dias eu ia fazer a especialização. E no primeiro momento foi por questão profissional também, porque é interessante ter essa pós, até para conseguir aula e também ter uma formação melhor, porque o curso de História em si ele é generalista, como todo curso, especialmente em licenciatura. Isso não é demérito algum, porque quando a gente fala história, a história em si, por exemplo, ela é desde o momento que o ser humano desenvolveu a escrita. Então, tudo que é registrado, a gente chama de história. Quando a gente não escrevia, mas tinha uma sociedade muito parecida, a gente chama de pré-história. Então, veja só, a gente tem quanto tempo, né? Tipo, 8 mil anos de história. E 8 mil anos para um curso de 4 anos é muito pouco. Então, são pontos muito específicos que são baseados. E caso, por exemplo, eu queira aprender um pouco mais sobre alguma coisa, a gente tem que apelar para essas especializações. Entendi. Né? História do Brasil eu até tive muito na graduação, porque é um tema muito principal, né? Mas, só dando um exemplo, né? Sim. Eu tive uma matéria que foi sobre a Idade Média. E a Idade Média, no período da história, ela vai ali mais ou menos na queda de Roma até mais ou menos ali século XVII, até mais ou menos a Revolução Francesa. Então a gente tem uns 1000 anos de período para uma matéria. Então é muito tempo uma matéria só. Sim. Mas não tem como criticar, porque são muitas cadeiras, são muitas aulas.
Então, a ideia veio justamente para entender um pouco mais desse assunto do Brasil, porque, pô, a gente está no Brasil, né? É bom saber umas coisinhas assim, né? Claro. Então... E é muito interessante porque é história, então realmente é o mesmo, sei lá, que biologia também, ciências, ele deve ser uma matéria longa, porque a gente trata de tantas coisas, são tantos assuntos, e aí vem as especializações. E aí vem também ciência da religião, no teu currículo 1 aí, ciência da religião e agora filosofia, você está graduando filosofia. Como que elas como que elas se complementam com a história para ti? Por que elas chegaram? Como que tu criou esse combo aí de nichos, né? Essa tríade, e como ela funciona para ti como historiador? Porque tu és um historiador. Essas 3 matérias, elas pertencem às ciências humanas. Então, esse grupo de grandes matérias, né? Tem as biológicas, exatas, é uma forma que a gente tem de dividir para a gente não pirar. Então, geralmente, os professores que são de alguma matéria das ciências humanas têm uma facilidade com outras. E como tu comentou, elas vão se complementar. Sim. Porque o que a história faz? A história vai estudar o ser humano. E lidar com o ser humano é uma coisa complicada. Eu falo isso muito para meus alunos. A gente é um bicho complicado. A gente tem ansiedade, a gente fala, a gente chora, a gente berra, a gente faz golpe, a gente, sabe, comete guerra. Então, é muito delicado estudar o que leva a gente a fazer as coisas ou não. Por motivos religiosos, motivos políticos, né? E tendo isso no caso da história. No caso da ciência da religião, como que eu entrei nisso, né? Foi também por interesse na área, né? Porque tinham vagas aqui na região e eu já tinha uma facilidade com isso. Porque quando eu estudei história, parte dessa história foi a história das religiões. Então elas andam juntas, elas são né? muito associadas, sim. Então sim. A nossa história é uma história religiosa. A gente, por si só, tem até um termo que é utilizado, a gente pode ser chamado às vezes de homos religiosos. Porque a gente, quanto espécie, a gente é religioso. E eu sempre dou esse exemplo para tentar cativar os alunos, especialmente atinarem como que isso é importante. Sim. Sendo a pessoa religiosa ou não. Porque tem vários alunos que não são religiosos, normal, acontece. Sim. Mas eu tento sempre enfatizar o seguinte, qualquer comunidade que a gente conhece de seres humanos, seja no Brasil, seja na Europa, seja no meio de Papua Nova Guiné, qualquer lugar, todas elas desenvolveram algum sistema de crença. Todas elas praticavam um funeral, praticavam uma cerimônia, um rito, acreditavam em algum tipo de religiosidade, divindade, seja animista, natureza, seja alguma coisa no céu ou debaixo da terra. E faz uma provocação. Será que isso não está inerente na gente? Que parece que a gente tem essa tendência. Até uma necessidade, às vezes, Exato. né? O paralelo que a gente pode fazer com outros animais. Tem algum outro animal que faz isso? Até então, que a gente sabe, não. Nesse formato que a gente... Ou se faz, a gente não tem essa comunicação para conversar, né? Com o golfinho e ver se o que ele pensa, qual que é o Deus dele. Sim. Mas a gente tem isso. Então, é muito interessante pensar, né, nisso em religião. E tu aprender a religião dos lugares, das pessoas, tu consegue aprender sobre elas também, né? Então, se eu falar, por exemplo, do conflito recente que acontece em Gaza, Israel, tem, obviamente, todo o contexto político, mas, obviamente, tem o contexto religioso que todo mundo sabe. Então, é uma coisa depende da outra, né? Isso. E o caso de filosofia, na minha perspectiva, ela anda muito junto com a religião. Porque por mais que a filosofia seja algo mais... Eu não vou chamar de laico, porque tem a filosofia da religião e etc. Mas entra nessa área das ideias, né? Nessa área de argumentação, de raciocínio sobre o sentido da vida, ou então o intuito das coisas. E tem vários pontos da religião, né? Realmente está bem associado, né? Uma coisa a outra, assim, a ciência da religião com a filosofia. Super interessante. E aí, você falou da sala de aula. Vamos falando dentro de sala de aula. Há quanto tempo? Desde 2021, né? Desde 2021. História e ensino religioso. São, né, duas... qual das duas é mais difícil, assim, de inculcar nos alunos? Acho que o ensino religioso, o pessoal já tem uma predisposição a ficar, tipo... Não né? Os adolescentes ali, eu acho que tu das aula para adolescente, início da juventude ali, o pessoal já fica, ensino religioso, senhor. Né? E aí, qual é a tua sacada para trazer esse pessoal para entender a importância do ensino religioso? Eu grito muito, né? Grito muito assim para não no sentido de brigar ou dar expor, mas para chamar atenção. Então, eu sempre tento trazer umas anedotas, uns casos assim, fazer umas caras e bocas que chamam a atenção deles. Porque aquela coisa, geração celular, enfim, não precisa entrar nisso, né? Uma coisa meio que inventar a roda, a gente sabe disso. Sim. Então, a gente tem que realmente ser criativo. E o ensino religioso, já vamos escolher isso, né, que é a mais difícil, vamos dizer assim, por alguns fatores. Uma porque, historicamente, no Brasil, a disciplina de ensino religioso, ela, salvo engano, vem desde o Brasil Império. É bem antigo. Educação religiosa, que se chamava. Então, parte para religião, parte para ensino religioso.
E grande parte das pessoas hoje, talvez tu, a gente pode mencionar que talvez antigamente o ensino religioso, tipo, na minha época, é uma espécie de catequese, o que não é demérito nenhum Sim, sim, para sim. catequese. Mas a forma de dar a religião era muito meio que voltada ou para uma religião ou uma coisa muito específica. Isso, sim, sim. E quando eu me formei em ensino religioso, comecei a dar as aulas, eu vendo a BNCC, o currículo catarinense, né? Tinha uns assuntos ali. Sexto ano a gente vai trabalhar isso, sétimo ano isso, então eu tento abarcar toda essa discussão. Sim. Falar de várias religiões, mas voltando para a questão do desafio, do que é mais difícil, né? Primeiro que ensino religioso no ensino fundamental, aqui em Santa Catarina, tem uma aula por semana. Então é pouco. História tem 3, né? Sim. Tem a questão de, professor, mas O que eu acho que história também é pouco. Desculpa, mas, né? Sim, ainda mais aluno que gosta de história e quer ter mais aula de história, né? Exato. E, poxa, tem que ter uma aula só. Ou então, poxa, professor, será que roda ensino religioso? Tipo assim, não roda, assim. E eu até brinco com eles, né? Tipo assim, gente, eu sou um professor que eu me vejo, pelo menos, como muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Ele só dá uns gritos na sala de aula, mas ele é tranquilo. Não, eu dou de forma pedagógica. Lúdica, sim. De ali forma pedagógica, didática e tal. Sim. Vygotsky, toda com a coisinha assim, educacional. Eu adoraria uma aula assim, gente. Eu sou muito esse perfil, eu gosto. Mas eu sempre falo pros alunos assim, tipo, quais são as minhas regrinhas? Deve ficar sentado, não fale enquanto eu tô falando, né? E é isso aí. Sabe, se mantenha vivo, não bate do coleguinha. Tipo, é isso aí. Tipo, quer conversar baixinho, conversa. Tipo, não me incomodando enquanto andar, tudo bem. Mas, claro, cada professor tem uma forma de dar aula, tem uma forma de se organizar, a pessoa que não consegue se concentrar, se tiver todo mundo. Mas eu peço isso, né? Ficar sentadinho e tal. E questão de correção também, de atividade, eu sempre tento ajudar muito. Porque já que é uma aula só, não vou fazer uma coisa muito complicada. Vou falar de a teologia de São Tomás de Aquino. Não, eu tento ajudar, fazer uma atividade. Então, diante disso tudo, se o aluno não conseguir passar, eu sempre falo, tipo, cara, para reprovar comigo, talvez tenha reprovado em muita coisa, né? Então não é só comigo, né? Sim. Então, mas no geral seria isso, né? O ensino religioso tem as suas particularidades e a história tem as suas também, né? Sim. Questão do livro didático é um pouco mais difícil de encontrar, né? Então meio que eu produzo material, tipo, eu passo texto do quadro, então eu explico muito, eu trago algumas folhinhas. Tem que se reinventar, né? Isso, exatamente. Procurar atrair eles para esse ambiente, né? Eu acho muito interessante isso, muito, muito. Vamos falar um pouco sobre a história do Brasil. A gente vai falar sobre muitas coisas hoje, gente, inclusive sobre os livros do David, que já estão aqui apostos na mesa para a gente destrinchar bem e falar sobre eles daqui a pouquinho. Mas eu queria saber, David, assim, eu vi que tu é uma pessoa, assim, super inteligente, super a par de assuntos diversos dentro da história. E eu queria saber se tem algum período da história do Brasil que tu consideras assim subestimado. As pessoas às vezes trazem alguns assuntos à tona, até mesmo de forma didática para dentro da sala de aula, algum período que tu achas que ele é subestimado demais, mas que no fundo ele é super relevante, que deveria ser mais falado, deveria ser mais comentado, deveria ser mais exposto, enfim. Recentemente esse assunto até tá sendo mais trabalhado, né? Tanto por universidades específicas ou faculdades, mas no currículo do geral, que é a história do Brasil pré-colonial. Então, como que era o nosso território brasileiro antes da chegada do português. Na faculdade que eu me formei, a Unisul, eles têm isso muito, muito ativo, tem cadeiras sobre essa disciplina. Na Unisul também tem o GRUPEP, que é o Grupo de Arqueologia, então eu já fiz muitos trabalhos, né, extracurriculares sobre arqueologia, e é uma coisa que muita gente não conhece. E agora falando sobre isso, porque que é muito pouco conhecido, como tu perguntou, né? Pouco comentado, né? A gente conhece muito depois da chegada dos portugueses, depois que as coisas foram se estabelecendo, ok, mas e o antes, né? Exato, e uma coisa que a gente pode mencionar é porque antes da chegada do colono português aqui no Brasil, a América ela vivia a pré-história, porque os índios guaranis e os outros povos, eles não tinham necessariamente desenvolvido um sistema de escrita formal. Então, a forma que a gente tem de analisar esses povos é a forma que a gente tem de analisar a pré-história. A gente não tem o escrito. Então, já é uma dificuldade nisso. Mas outra coisa que a gente pode mencionar é o seguinte: a gente tem a tendência de generalizar as coisas. Ou seja, chegou aqui e tinha os índios. Quando, na verdade, tinha muitas etnias diferentes, tribos, linguagens. Isso é uma coisa que a gente tem que dar muita atenção. Salvo engano, a população dos nativos aqui, quando chegou, o Cabral, etc., eram de 2 milhões. Então, eram muitos povos indígenas que tinham línguas diferentes, tinham costumes diferentes. Inclusive, isso foi utilizado pelos portugueses em questão de rivalidades. Perceberam que os guaranis tinham uma rixa com o povo tupinambá. Então, eles ficavam de um lado de um, do outro, e assim por diante, né? E
E até hoje em dia a gente tem essa questão, né, de, por exemplo, os índios, até de forma meio pejorativa, como por exemplo, não, o índio raiz, sabe? O índio raiz é aquele que tá lá na selva, esse tipo de coisa. Eu sempre faço uma comparação, porque a gente usa a mesma coisa em outra situação de forma diferente. Por exemplo, muitos, né? Vamos pegar aqui o exemplo da nossa região, né? Algumas pessoas aqui têm descendência italiana, né? Possivelmente pelo padre Faraco, etc. E as pessoas que têm, por exemplo, avô italiano ou avô alemão, geralmente se fala, pô, tem descendência alemã, né? E a pessoa que ela é indígena, ela, sabe? Mas essa pessoa que é alemã, ela bebe cerveja todo dia, tem aqueles costumes típicos de alemão. Não, ela tem é uma outra pessoa, mas ela pode ser chamada de alemão. O indígena, se a gente chamar, não, eu sou indígena, ele tem que necessariamente morar numa cabana na selva. Exatamente, tem que ter o estereótipo do índio que a gente conhece, que a gente idealizou, né? Exatamente. E isso é um problema pra gente, porque é como se a gente quisesse isolar esses povos indígenas numa espécie de zoológico, sabe? Como não é assim. Eles têm a região onde eles moram, têm os costumes próprios, mas obviamente eles pertencem ao Estado brasileiro. Então eles têm direitos básicos à educação, conectividade, coisas normais. E falando da história do Brasil, até a nossa região aqui de Santa Catarina, a gente tem alguns povos mais conhecidos, principalmente o Guarani, que a gente chama de Carijó. Tem uma história bem curiosa, por que é Carijó. Tem os povos Caigangue, que tem mais ali na região da Serra do Rio do Rastro, região da Serra do Mar. E também os Xokleng, Anacochoqueng, que geralmente aqui na região é o conhecido Bugre. Então Bugre era referido para o Anacochoqueng. E tem o povo sambaqueiro, que é o mais antigo deles. Então, olha só, são povos específicos, com cerâmicas específicas, com formas de funeral específico, e que a gente não pode simplesmente generalizar, dizer, não, é tudo uma coisa só. Sim, né? sim. E também especificar uma coisa que é assim, faz parte da história, sim, só que os povos originários indígenas, eles estão vivos ainda. Eles estão realmente presentes aqui. Então, é pensar desses dois lados, como uma forma atual, demarcação de território indígena, poxa, eles existem, eles estão ali, eles têm direito a essa terra. E também questão histórica, né? Para não fazer uma espécie de apagamento histórico. Sim. Que muitos locais acabaram tendo, etc. Então, manter essa história viva, né? E conhecer o passado. Interessante. Sobre a história do Brasil ainda, algum esse estudo da história, né? Esses estudos que vocês fazem, que você especificamente faz da história, como é que tu acreditas que ele pode ajudar a gente a entender como que funciona a política hoje e a parte social do Brasil? Tem reflexo? A história do Brasil tem reflexo na situação que a gente vive hoje como sociedade e falando de forma política também? Tem uma frase que é muito utilizada para as frases padrão sobre história. Por que é importante estudar história? Que é para o passado não voltasse a acontecer, etc. E faz sentido pensar nisso. A história como um movimento cíclico, talvez. Mas eu prefiro uma outra frase que eu ouvi na faculdade de um professor meu, que era o Cláudio Damasceno. Inclusive, hoje ele está aposentado, se não me engano. Que ele comentou o seguinte: a gente estuda o passado para entender por que o hoje é hoje. Então, por que hoje a gente está falando português? Por que hoje as coisas são assim, não do contrário? Sim. Então, por que existe... Não, existe uma certa desigualdade, existe um certo conflito em alguma região. A gente pega um dado e encontra que em certa região do Brasil tem mais casos de homicídios aqui ou ali. E a pergunta aqui é por quê? Deve ter algum motivo, por quê? Então, a gente estuda história realmente para pegar isso. Para responsabilizar nós mesmos sobre coisas que nós fizemos e assim por diante. Mas a história ela tem reflexos muito, muito fortes assim na história, né? E um dos exemplos que a gente pode dar, talvez um dos mais latentes, é a própria questão da escravidão, né? Porque eu sempre falo isso para os meus alunos, porque às vezes a gente tem a tendência de isolar muito, por exemplo, história da Mesopotâmia, do Egito, escravidão. Só que essa história de Egito foi há uns 2000 anos, a escravidão foi há 3 gerações atrás. Então o bisavô de uma pessoa negra possivelmente era escravo. Então é algo que é uma ferida muito aberta, está muito recente. E logo, além de ser aberta e recente, não foi meio resolvida ainda, né? A gente está tentando lidar com isso ainda. Porque é um período violento da história. O processo de colonização é um processo violento. E reflete em questão de desigualdade, né? Tanto que, usando uma expressão que eu uso com os meus alunos, né? Eu tento usar várias coisinhas que eles gostam, por exemplo, como, sei lá, Minecraft. Dou alguns exemplos assim, eles ouvem assim, nossa. E no ensino médio eu dou um exemplo do álbum do Racionais. Começo do álbum ele fala, né? Apenas 3%
dos alunos das universidades brasileiras são negros. E eu comento, esse álbum é de 97. Alguns anos atrás, pela primeira vez, esse número ele ficou paralelo. Então a gente tem mais ou menos 20 anos, 97 até aqui mais ou menos, e a gente conseguiu superar um pouco isso. Sim. O número de pessoas negras e brancas na faculdade. Isso, se não me engano, dados públicos, tá? De faculdade pública. Privada não sei muito bem. Mas tu vê, por causa de políticas públicas, realmente sentar, pensar sobre isso. Enfim, pensando em questão de desigualdade, a gente tem a própria questão das favelas, tanto aqui na região, por exemplo, de Floripa, ou região de São Paulo. Não sei se você já ouviu falar como que foi feita, como que surgiu. Não, quero saber. Não, assim, sendo tipo objetivo e básico, quando aconteceu essa abolição da escravatura, o Brasil não fez uma reforma agrária. Ou seja, esse escravo ele sai da senzala, só que ele sai sem terra. Ele sai sem algum tipo de indenização, ele está livre. Só que agora ele tem que morar em algum local. Ele tem que ter um lugar para chamar de seu. E grande parte dessas regiões aonde possuíam senzalas, os locais eles já estavam ou ocupados ou eram ocupados por grandes latifúndios. Então eu sou um latifundiário, eu sou dono de tudo isso aqui, né? Sim. E aonde que essa população ia morar? Geralmente em terrenos mais baratos. O que era um terreno caro ou barato? Pensando na questão ali, 1900 e pouco. É o terreno que podia plantar. Então, o terreno que era bom para cultivo, que era plano, etc., era mais caro. Sim. Terreno que era mais montanhoso, que era íngreme, era ruim para plantio. O que leva essa população negra, tanto na época do Rio de Janeiro, de São Paulo, que trabalhava na questão de plantação de cafés, plantante mas depois, né? Vão morar em morros que a gente conhece como favela. Então, a favela surge disso. Territórios que não eram próprios para plantação e que essa população negra vão morar e construir casas. Tanto que a gente pega dados, se não me engano, todas as favelas do Brasil, grande parte da população é negro-parda. Sim. Né? O que tem essa explicação, né? Sim. Porque foi ocupado por essas pessoas. Perfeito. Tá aí, gente, ó. E informação importante para você. Para a gente fechar o papo de história do Brasil, tem alguma... Tem muitas, eu acho. Eu acho que tem muitas. Mas eu vou perguntar para o professor David se tem alguma narrativa distorcida sobre a história do Brasil, alguma coisa que é sempre muito disseminado, muito falado e, na verdade, não é... Sabe aquela história do... Não é bem assim, sabe? Que a gente, às vezes, precisa desmistificar alguma coisa. Claro, a gente pode aproveitar agora uma discussão recente, né? E que é o próprio lançamento do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, o filme que fala sobre a família lá do Rio de Janeiro, que o pai de família, que era um ex-deputado federal, e que foi preso e sumiu. E eu dou esse gancho para falar do fato da talvez dita branda brasileira. Que é uma coisa que geralmente esse discurso aparece em pessoas de mais de idade, que é o famoso que a ditadura brasileira ela não teve tortura, ela não foi de fato violenta. Claro, se a gente comparar com outras ditaduras da América do Sul, por exemplo, a Argentina, nós não, vamos botar um aspas, não torturamos tanto e não matamos tanto. Mas isso não significa que não houve. Exato. E parte desse pensamento se dá porque cidades que não eram necessariamente metrópoles ou perto de metrópoles não tinham tanto essa ênfase de grupos militares, como o DOPS, o DOICOD, ou então a Marinha, não eram tão intensivos, né? Mas, de fato, houve ditadura. Eu não preciso nem dar exemplos assim mais conhecidos como o AI-5, o DOICOD, porque isso já é sabido. Mas eu posso mencionar aqui o nosso estado. O estado de Santa Catarina também foi palco de tortura. Por exemplo, ali em Florianópolis tem uma pesquisa recente que mostra que tinham 14 pontos de tortura. Então, na Grande Floripa, tinham 14 locais onde o Exército e a Marinha utilizavam para a tortura de civis. E, mais ou menos, estima-se que 600 pessoas foram presas em Santa Catarina nesse período. Inclusive, um dos locais que era mais utilizado pelo Exército, pela Marinha, era a escola de marinheiros, que ficava ali no Jardim Atlântico, em Floripa, que existe ainda o prédio hoje. Sim. Ele era utilizado para torturar dissidentes. As pessoas eram levadas para lá, para tortura, etc. E uma das pessoas, por exemplo, que foi torturada e que foi forjada a morte, né, se não me engano, na versão oficial é suicídio, foi o Rijo João Pio, que foi o primeiro prefeito de Balneário Camboriú. O primeiro prefeito, ele foi convidado a dar um depoimento e não voltou mais. Uau. Estima-se, e talvez, né, que ele tenha sido levado para a escola de cadetes, a escola de marinheiros lá de Floripa, né?
E é isso aí, né? Então hoje a gente consegue imaginar que realmente foi uma morte forjada, né? Como foi o caso do Herzog, ou como foi o caso do... Esqueci agora, de um dos protagonistas do Ainda Estou Aqui, né? O pai de família, que ele foi deputado federal, aí quando aconteceu o golpe de 64, ele sai do Brasil, se exila, e o governo permite que ele volte desde que ele não volte como deputado, que ele renuncie o cargo. E a mesma coisa aconteceu com ele, né? E no caso, hoje, os depoimentos que a gente tem dos militares que cometeram a tortura com esse deputado, né? Inclusive, tem militares que estão vivos ainda, recebendo aposento de 30 mil, o que causa toda essa discussão, né? Por isso que está recente, né? Sim. A gente sabe depoimentos que eles enterraram pelo menos em 3 locais. Eles enterravam e desenterravam, botavam em outro local, por medo de encontrar essa alçada desse deputado. E por fim, eles jogaram no mar aberto. E em um local realmente onde a correnteza levava para fora. Então era bem planejado. Estratégico, muito era estratégico. Bem planejado. Então, quando a gente fala dessa violência da ditadura, a gente não precisa ir muito longe, não. Teve aqui no nosso estado de Santa Catarina, teve Floripa, né? E, inclusive, teve uma operação militar que era Barriga Verde. Era uma operação que aconteceu lá em 75 para perseguir, identificar e torturar algumas pessoas aqui do estado. Tipo, jornalistas, políticos que não estavam pró-governo. Sim. E aqui no nosso estado, bem aqui pertinho, né? Uma história bem recente que traz as informações que talvez você que está nos acompanhando aí, né, não saiba. E o professor, o Sor Nunes, lá no Insta, tem muito conteúdo legal, muita coisa, assim, realmente esclarecedora, com aquelas informações que agregam muito. E para a gente fechar o primeiro bloco, eu quero que o Sor Nunes conte para a gente aqui uma certa história de desafetos amorosos que aconteceu ali no período da proclamação da República, envolvendo Baronesa Maria Adelaide, Marechal Deodoro. Conta pra gente um pouquinho, assim, dessa história, para deixar o pessoal bem curioso para o segundo bloco, porque vem muitas outras curiosidades aqui. Conta pra gente. Se refere a um personagem do momento da proclamação da República, que, salvo engano, se não me engano, é Gaspar, ou Gastão. Mas vamos focar na questão da figura do Deodoro, né? Ele era esse marechal do exército, ele tinha realmente muito destaque, né? E na época dessa independência não, né? Da proclamação da República, o exército já era muito afamado. E de onde surgiu essa fama? Até hoje tem, né? Quando a gente fala de uma pessoa, meu avô é militar, tem aquela questão de respeito. Sim. Aquela questão de altiva. Então até hoje carrega isso. Olha o respeito que a gente tem pro militar. Isso vai surgir há muito tempo, lá na Guerra do Paraguai. Quando o Brasil vence o Paraguai, os militares eles voltam com essa ideia de herói. Sim. Então nós temos a figura do Marechal Deodoro. E ali em 1800 e pouquinho, 1880, vamos dizer assim, as elites brasileiras, latifundiários, cafeicultores, já estavam descontentes com a monarquia. E o estopim mesmo foi quando foi abolida a escravidão, que foi em 1888, e a República foi proclamada em 1889, um aninho depois. Sim. E o que aconteceu? Sabe-se que o Deodoro da Fonseca, esse marechal, ele não era totalmente antimonárquico. Ele não era aquela pessoa assim, não, eu quero a radical, República. não quer. Sim. Tanto que depois ele... agora, vou dar só um disclaimer, né? Não tenho certeza, é uma pesquisa, né? Que talvez ele tenha se arrependido de proclamar, mas dá uma olhadinha em casa, né? Capaz de falar besteira aqui. Mas esse ponto que eu comentei do desafeto é que ele pensou muitas vezes em ocupar o palácio lá e realmente depor o Dom Pedro II. Mas um conhecido dele, que era meio que um rival amoroso dele, parece que ele soube que o Dom Pedro II ia indicar esse cara como primeiro-ministro. Que o Brasil meio que estava se caminhando para meio que uma espécie de governo parlamentar, que era muito comum já na Europa, né? Tem o rei e o primeiro-ministro. Isso. Então o Brasil estava pensando nisso, não, em vez de abolir a monarquia, vamos fazer alguma coisa assim, vamos sabe? Vamos ter o primeiro-ministro, vamos manter... E talvez o primeiro primeiro-ministro seria esse cara que meio que roubou essa pessoa que ele gostava antigamente, né? O que fez com ele assim, não, quer saber? Não, então isso aí eu não... Mas assim, e isso a gente não vai entrar... Não dá pra mencionar que, foi falso, tem bastante provas, né? Mas a discussão que a gente pode mencionar é que talvez não seja só isso que motivou, né? Teve mais questões políticas e tal, mas foi uma das coisas. Foi uma dorzinha aqui, gente, de Deodoro da Fonseca. Tanto que depois ele renunciou, né? Ele renunciou à presidência. Ele ficou uns anos aí e renunciou. Viu, gente? Ficou mal, ficou na bad. Depois do intervalo comercial, a gente volta com o segundo bloco do Estúdio 1 com o historiador David Goulart Nunes. Já, a gente está de volta.
Estamos de volta com o segundo bloco do Estúdio 1, hoje conversando com o historiador e também cientista da religião, o nosso querido Sr. Nunes, David Goulart Nunes. E a gente vai começar esse segundo bloco com algumas curiosidades, que é para você aí ficar antenado e sabendo sobre coisas que aconteceram aí no passado. E a pergunta que eu quero fazer para o professor Nunes agora, o professor David, é sobre o tal do fungo que matou as pessoas de tanto dançar. Isso realmente aconteceu? É um fato histórico? Aconteceu, e a dúvida que tem, especialmente historiadores medievais, né, daquela região lá que aconteceu na região de Estrasburgo, se não me engano, na época era o Sacro Império Germânico, né? Século XVI ali ainda, hoje né? região da Alemanha, por ali, e na época era aquele tudo lá era o Sacro Império Germânico. O que talvez a gente pode mencionar, talvez a questão de quantas pessoas morreram, né? Se foi tanto, se foi muito, se foi poucos, né? Mas teve um caso. Teve. E basicamente o que foi? Por que eu fiz esse paralelo, né? O que eu postei no Instagram. É que o que está registrado é que um grupo de pessoas começou a dançar e outras pessoas começaram a dançar junto, e várias pessoas, até um ponto que a cidade, grande parte dela começou a dançar ao mesmo tempo. E muitas delas passaram mal, chegaram a desmaiar, a morrer. E fica a pergunta, né? O que será que aconteceu? E a gente chama isso, hoje em dia, acho que até a psicologia deve ter algum tempo para isso, fica mais, né, tipo, não é na minha propriedade, né? Que é a histeria coletiva. Eu acho que deve ter um tipo de pesquisa sobre isso. E a explicação é que realmente talvez não seja nem patológica, não tenha realmente uma questão biológica e tal. É mais uma questão psicossocial. Talvez de algum estresse comunitário e que acabou culminando nisso. Porque esses casos de histeria coletiva, eles aconteceram já outras vezes. A gente teve um, inclusive, nos anos 70 agora. Que foi ali em um país na África, que eu esqueci o nome agora. Mas qual foi o caso? Foi de uma escola nesse país em que algumas alunos começaram a rir e não conseguiu parar. Sabe aquela questão quando começa a rir, começa a doer a barriga? Tu tenta E a parar sala e não começou a rir, consegue. não conseguia parar. E em dado momento, uma porcentagem assim, significativa da cidade estava fazendo isso. Uau. A escola ela foi fechada porque as crianças não estavam parando de rir. Só que o problema é que essas crianças, voltando para casa, levaram essa crise de riso para os pais. Então a gente pensa, como assim? É uma coisa muito abstrata, né? E não é uma coisa ruim do ponto de vista, dançar e rir não são coisas ruins se a gente olhar, mas quando a gente ri demais até doer, né? É aquela coisa que tudo que é demais é ruim, né? E rir tem aquela questão de tu machucar, né, o maxilar e tu ficar sem ar, ou então dançar bem pior, né, os pés e uma machuca. E qual que é uma das ideias que pode ter acontecido sobre isso? É que esse país ele tinha recém passado pelo processo de independência, e era um país que era colônia britânica, e tinha uma ocupação meio violenta. Então talvez foi uma espécie de, de estresse coletivo que as pessoas do país estavam passando. É uma das ideias. No caso dessa região de Estrasburgo, eu não lembro se tem algum tipo de explicação histórica social. Uma das explicações que geralmente se dá é essa questão do fungo. Tem um tipo de fungo que é muito comum em centeio, trigo, e ele pode causar essa reação alucinógena. Então é muito comum. Então pode ser que o trigo daquela região onde estava consumindo estava contaminado por esse meio fungo. batizadinho. E gerou isso, né? É uma das... E, de novo, tem outros casos mais recentes também, só agora eu não vou lembrar de regiões que consumiram esse tipo de fungo e tiveram esse tipo de comportamento histérico e tal. Mas... E agora, recentemente, tem a série, né? Tem o jogo, né? A série de jogos tem a série, né? Então faz a gente pensar... Que é The Last of Us, né? E o pessoal começa a pesquisar, ainda mais porque o fungo que tem na série existe na vida real. Então, é uma curiosidade. Quem é meio assim já fica meio paranoiquinho, já fica meio, né? Teorias. Exatamente. Isso é legal. Quero saber também se o homem... realmente foi à Lua, professor David. Eu vi que lá você tem uma série de vídeos no seu canal, na rede social, falando sobre a questão do homem ir à Lua. Ou não? Sim ou não? Foi. Conta pra gente, porque eu acho que foram 4 ou 5 vídeos ali que você fez sobre esse assunto, que é um assunto, assim, grande para pouco tempo de tempo ali nas redes sociais. Fala pra gente um pouco. Eu postei essa série de vídeos, né, nesse período que eu tava de férias, né, dezembro e janeiro. Então eu tava muito tempo em casa e comecei a botar alguns vídeos educacionais, né, aproveitar o tempo que eu tava em casa para engajar também o perfil. E... é um assunto, e na rede social é muito difícil, porque é 1 minuto e meio só, então a gente tem que espremer muita coisa. Até fiz um maior, só que não ficou tão bom como eu queria, mas enfim.
E assim, pra gente falar sobre a saída do homem à Lua ou não, a gente não pode falar sobre isso sem falar do contexto, porque o contexto é muito importante. E qual que é esse contexto? Para dar uma introdução ao assunto, a gente já vai chegar aos pontos principais. O mundo estava passando por um momento chamado de Guerra Fria. Isso. Ou seja, duas potências principais estavam competindo uma com a outra para mostrar superioridade econômica e social. Estados Unidos e União Soviética. Ou seja, muito dinheiro estava rolando. Muito Muitos dinheiro, investimentos. muito dinheiro. Então, assim, grande parte não vou dizer grande parte, mas uma parte significativa do PIB desses países eram para desenvolvimento militar, econômico e tecnológico para mostrar essa superioridade. Se a gente comparar, por exemplo, com o orçamento hoje da NASA, em comparação com outros setores, eu posso estar enganado, mas vamos supor, é mais ou menos assim. A NASA tem algumas dezenas de bilhões de dólares e o exército americano tem, tipo, quase meio bilhão. Então, é uma diferença muito grande. Então, tem uma limitação financeira. Mas voltando para o período que interessa a gente. Nesse período, o que estava acontecendo nesse mundo, sabe, espacial? A União Soviética tinha mandado já o primeiro satélite para o espaço, né? Foi o Sputnik. Mandou a primeira sonda para um outro planeta, que foi Vênus. A sonda Venera, que tirou foto de Vênus. As únicas fotos que a gente tem de Vênus é dessa sonda, tá? E mandou o primeiro homem para o espaço. Mandou o primeiro animal para o espaço, a Laika. Então, sabe, era um desafio. Eles têm que superar isso. E os Estados Unidos, qual foi o projeto deles? Mandar um para a Lua. Para tentar bater o martelo. Tanto que, recentemente, tem uma discussão que poxa, quem de fato ganhou, né? Porque teve todo esse progresso soviético, mas os Estados Unidos pisou na Lua. Então, poxa, não, acabou. Realmente, é um feito, um ser humano pousar num outro local, aquilo marca muito. Sim. Até a nossa geração tem muito isso, mas a geração que viu nos anos 70, porque teve vários pousos, né? Teve a Apollo e teve mais 5. Foram 6 pousos na Lua. Acompanhava na TV, passava às vezes ao vivo, né? E tu vê que aquilo era muito legal. Marcava muito, né? Sim. Mas, voltando para a questão da Lua, tinha muito dinheiro envolvido. E foi muito difícil mandar essas pessoas para a Lua. Quando a Apollo 11, teve a Apollo que explodiu, não deu certo. Primeiro que deu certo foi a 11. Eles mandaram um foguete, né? Que é o Saturno V. Ele sai da Terra e ele orbita a Terra. E uma vez ele orbitando a Terra, a Apollo ela sai do Saturno e chega na Lua. Chegando na Lua, o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin, eles tiram a foto, eles pegam, fazem aquela frase famosa, primeiro passo no homem e tal. Mas agora meio que falando de provas, né? Ou tentando fazer qual que é a provocação que as pessoas fazem disso, de que nunca foi. De que aquilo era um estúdio de televisão, que foi gravado, tinha CGI. Ou então, não, o CGI não estava avançado, mas era algo meio manual mesmo, sabe? Eles botaram fundo preto. Inclusive, eles comentam que talvez o Steven Spielberg estava envolvido nisso. Algumas teorias. E fizeram isso para poder ganhar a guerra, né? Tipo, não, ganhamos a guerra com pouco dinheiro. Mas vamos pensar de forma bem pragmática, né? Quando eles voltaram dessa primeira viagem, o principal país que tinha todos os motivos para negar a saída da Lua não negou. A União Soviética em nenhum momento negou. Dizia assim, não, olha, eu acho que eu duvido. Né? Não aconteceu isso. E durante todas essas missões, os astronautas eles trouxeram amostras lunares. Eu até coloquei isso no Instagram, que eles trouxeram centenas de quilos de rocha lunar. Então, assim, tem muita pedra. E, claro, são elementos químicos que tem aqui na Terra, né? Porque a Lua teve uma época que ela foi também da Terra, né? Ela fazia parte da Terra. Isso meio que quase um consenso da astronomia, né? Uma teoria. Que teve um outro planeta do sistema solar que era a Teia, que ele bate na Terra e pedaços da Terra depois se juntam e formam a Lua. Isso há muito tempo. Ou seja, a Lua é feita da Terra, né? Só que tem elementos químicos ali que a gente consegue ver que não são de nenhum solo daqui, né? Então, vários países analisaram essas rochas. E nenhum desses países questionou. Todos esses países confirmaram, tipo, olha, essa pedra realmente é uma pedra lunar. Comparado com outros, porque tem outras pedras aqui na Terra que não vieram de viagens espaciais. Vieram de meteorito. Por exemplo, algum meteorito bate na Lua, voa pedacinhos de pedra para o espaço e essas pedras caem aqui com o meteoro. Então tem essa questão, que para mim é uma questão assim, muito fundamental, porque, poxa, tem essa comprovação. Tem a comprovação da pedra, né? Fora que a gente voltou outras vezes para lá também. Então a gente voltou outras 5 vezes, teve outras missões. A gente deixou material humano lá, tem a bandeira humana lá, tem alguns modos, tem alguns carrinhos que eles usaram, estão lá. Que o telescópio geralmente, não vou dizer amador, mas que você pode ter em casa, não consegue observar, né? Mas eles estão lá, caso, por exemplo, a gente tem satélites que estão orbitando o espaço lunar, eles conseguem realmente ver, né? E assim, por que a gente não voltou? Que é uma das grandes perguntas que vai fomentar essa teoria da conspiração. A gente não voltou primeiro porque é muito caro,
E tem que enfatizar muito isso, porque ir para a Lua não é tipo um HB20, é muito caro. É muito caro. E por que a gente vai para lá? Tem que ter um bom motivo para fazer isso. Sim. Porque imagina só, você tentando pensar no cenário da NASA, claro, né? Mas todos os países têm essa discussão, qualquer país pode ir para lá. Imagina, por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente tem esse plano de mandar o primeiro astronauta para a Lua. Para a Lua. Como é que tu vai fazer isso quando algum dos ministros da mesa fala assim, poxa, e a fome que a gente tem? Né? E a extrema pobreza, que a gente não conseguiu vencer nos últimos anos o índice da ONU de erradicar a pobreza em tal tempo. Ou sei lá, a desigualdade, ou a taxa de homicídio, que é uma das maiores do planeta em algumas regiões. Sim. Não, então vamos destinar dinheiro para isso. Então, tu realmente convencer a população a destinar tanto dinheiro para um projeto é muito difícil. Tanto que a volta do homem para a Lua, se não me engano, ela estava sendo pensada desde o governo Bush. O governo Bush queria fazer, foi para o governo Obama, aí do governo Obama foi para o governo Trump, e o governo Trump ele reacendeu essa discussão por causa dessa nova corrida espacial que é entre os Estados Unidos e a China. Sim. Porque a China quer mandar astronautas para a Lua até o final da década. Então surgiu uma nova, sabe? Sim, assim, aquela coisa agora, de superioridade, manter a... Então, eles mandaram satélites que tiraram primeiras fotos da parte escura da Lua, né? A gente sempre foi um lado só da Lua. A gente não tinha fotos do lado de lá, agora a gente tem. Então a China tem a própria estação espacial. A outra estação é internacional, são vários países. A China tem uma só para ela. Então começa essa corrida, né? Então, poxa, toma dinheiro. Tu quer dinheiro? Toma dinheiro. E tem esse projeto que recentemente é o projeto Artemis, que inclusive era para ir esse ano para a Lua. Só que ele foi adiado 2 anos e agora a previsão é em 2027. Então, e tem isso, né? Mas as principais provas que eu vou mencionar é justamente isso, né? Que foi muito caro, que a gente tem provas materiais que a gente foi para lá, que as principais pessoas, organizações ou grupos da época não questionaram, não houve isso. Então, realmente, essa discussão ela entra num rol de conspiracionismo. Porque é uma teoria da conspiração. Você pode apontar, não, naquela época não se tinha um foguete suficiente para levar de forma segura e tal. Assim, teve, né? Só que, realmente, os riscos que esses astronautas escorreram da Apollo foram muitos. Eles já saíram Eles aqui... quase não voltaram. Eles quase não voltaram. Tanto que uma das missões Apollo tem uma frase conhecida que é Houston, I have problem. Nós temos um problema. Sim. Foi de uma das Apollos que estava no espaço e realmente percebeu que um dos tanques tinha quebrado e tipo assim, a gente vai morrer. Então, porque a gente quando ser humano morre muito fácil, né? Então é muito complicado tu mandar. Então assim, de forma totalmente segura tinha como mandar? Não. Mas a gente, tipo, é como se os Estados Unidos fizessem um jeitinho brasileiro, entendeu? Fizeram uma coisa lá e conseguiram mandar. Para provar essa superioridade, né? Só que, de novo, quando eles perceberam que estava ficando muito custoso esse mandar o homem para a Lua e tal, e também os Estados Unidos, acho que na década de 70 estava em guerra, não sei se era com o Afeganistão, esses conflitos que eles têm em vários lugares do mundo, né? Então, decidiram destinar recursos para outros lugares, né? Essas guerras em outros países, na região da Indochina ali. Então pararam com isso. Porque o estadunidense médio geralmente não tem dúvida sobre isso, sabe? Então não tem o porquê provar. Então eles não têm muita essa necessidade. Gente, a verdade é que são tantas teorias da conspiração sobre tantas coisas, mas aqui o nosso historiador trazendo embasamento científico sobre a ida do homem à Lua. Professor David, deixa eu te perguntar agora sobre esses livros maravilhosos, né? Quero saber sobre, recentemente, o teu lançamento do Monstro Enterrado em Garopaba, que foi o teu primeiro trabalho de ficção, foi em 2024. Depois a gente fala um pouco sobre os demais, mas é que esse daí tá muito bacana. Eu quero saber qual foi a tua intenção, né? Qual foi a tua motivação de escrever a primeira ficção. Claro. Sempre que eu falo sobre a história de Garopaba, tem essa dificuldade, né? Porque, primeiro, voltar à primeira questão que a gente falou, a atenção dos alunos. Você chama a atenção deles. E a gente percebe que muitos deles não sabem coisas daqui da região, mesmo morando aqui, mas conhecem de outros locais. E é fácil distinguir por que isso acontece. Eu, inclusive, usei esse exemplo hoje na sala de aula. Por exemplo, muitos alunos conhecem muitos detalhes da cultura sul-coreana. Comidas, alimento. E a grande pergunta é, por quê? Porque eles fizeram intercâmbio, eles são entusiastas da cultura sul-coreana? Não, é por causa do dorama, né? Dorama tem muito isso. Desde 2010, né, com a popularização do dorama, especialmente no streaming, fez com que a gente conhecesse parte de outra cultura através de entretenimento. Verdade. Então a ideia foi isso, era pegar
alguns pontos essenciais e pegar em algum formato que chamasse a atenção dessas pessoas, desses alunos. E uma das coisas que eles costumam gostar é essa questão do terror. Então, terror, suspense, ou então história em quadrinho, mangá. Tanto que tem um projeto de tornar esse livro uma história em quadrinho. Tem o primeiro capítulo já. Oh, que legal. A artista Maria Antonella, ela tá fazendo. Ela fez o primeiro capítulo e ficou um trabalho muito bacana. Inclusive está disponível no Tapas. É um aplicativo de quadrinho e tal lá. Mas assim, deixa eu só mostrar, né? Claro. Isso aqui é o livro, né? Que é o Monstro Enterrado em Garopaba. A artista de capa foi a Isa Regueli, né? A revisora foi a doutora Valdíria. E no geral foi isso. Então é um livro que ele se passa aqui na cidade. Ele se passa aqui, é uma menina que mora aqui na cidade. E supostamente ela começa a descobrir algumas coisas, né? Tentando dar uma ideia do contexto do livro. Tipo, não para revelar, né? Sim. Ela, Sem spoiler. Ela acaba perdendo o pai dela. A mãe dela não mora aqui, etc. Ela fica preocupada porque a mãe mora sozinha. Ela tá nesse último ano de faculdade de História, né? E ela não consegue fazer a monografia dela. Então ela tá muito cansada por causa de tudo que tá acontecendo. Ela pensa em largar a faculdade. Só que em algum momento, vai dando várias situações, ela acaba encontrando do lado da casa dela um sambaqui. E ela, poxa, ela sabe que é um sambaqui, ela faz história. Então ela chama o professor dela. Pô, professor, o que eu faço e tal? E aí, Sr. Nunes? E aí chega o pessoal, as autoridades, tal, não sei o quê, e ela começa a dar um gás pra ela, começa a pesquisar sobre isso. Justamente aí nesse ponto é para apresentar o sambaqui, que tem aqui na região, que muita gente não sabe o que é um sambaqui. O que é o da Barra. Que é o da Barra, ali entre a Ferrugem e da Barra, né? Tem o Morro do Índio. E dando um resumo para quem tá ouvindo, né? De forma bem simples, o sambaqui é uma palavra do Guarani que é monte de concha. Mas não foram os guaranis que fizeram essa construção. Foram um povo que habitou o estado bem antes deles, que é o povo sambaqueiro. E era um local cerimonial. Então, nesse sambaqui, a gente tem ossadas humanas, a gente tem pessoas enterradas. Então, a gente encontra cerâmica, encontra ponta de flecha, encontra pulseira, colar, tem todo um ornamento ao redor. E aí eu trouxe dessa forma. Só que no livro, utilizando do lado meio que ficcional, o que o livro provoca? É como se tivesse alguma coisa enterrada ali. Para trazer essa questão do suspense. Então, por que esses indígenas fizeram isso, né? E outra coisa, o povo sambaqueiro, aí que tá uma curiosidade, eles desapareceram. E por que a gente fala desapareceram? A gente tem algumas teorias, porque eles habitaram o nosso território aqui mais ou menos 2.000 anos atrás, que a gente tem esses registros, né? Ou eles se miscigenaram com outros povos, ou eles foram para um outro local. E por que a gente fala de outro local? Porque o povo sambaqueiro era um povo caçador-coletor. Então, não era um povo sedentarizado. O que é uma sedentarização? Você parar, plantar, ficar. Sim. Então, eles não tinham esse costume de desenvolver uma agricultura como outras civilizações. Então, eles iam de lugares em lugares. Então, eles sumiram. A gente não tem outros registros para onde que eles foram. Sim. Se foram, por exemplo, quase que dizimados pelos guaranis, porque os guaranis eram e são, né, uma população guerreira, conquistavam outros povos. E eu pego tendo tudo isso em mente, né? Essa ideia do sambaqui, que talvez tenha alguma coisa ali. E utilizo uma criatura da mitologia guarani que se chama Ipupiara. O que é o Ipupiara? Posso te mostrar aqui, inclusive? Claro, por favor. O Ipupiara é uma criatura da mitologia guarani que vai entrar nesse mesmo hall de folclore, né? Boitatá, Curupira. Que legal. E o Ipupiara, ele aparece mais assim em guaranis ali da região de São Paulo, que antes era a capitania de São Vicente. E era uma criatura que, em tradução, significa demônio d'água. E é uma criatura que ela caça a pessoa. Nossa, tem tudo, tipo assim, Ela tudo caça a a pessoa. ver com o livro, com a história, com tudo. Quer ver, ó? Sensacional. Então, a ideia do livro e se essa criatura da mitologia guarani, que era só uma mitologia, e se ela não Existisse tivesse relacionada mesmo. com o sambaqui daqui, ó. Inclusive, o que torna mais curioso é porque alguns portugueses alegaram ter encontrado essa criatura. E eles desenharam. Olha só. Aqui são algumas xilogravuras de portugueses que encontraram esses animais. Olha só, gente, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Então isso enriquece muito o imaginário, porque tu olha pra isso e você fica, meu Deus do Se céu. realmente escreveram e desenharam sobre, por que não, né? Então a ideia é isso. Fantástico. De que talvez tivesse alguma coisa que começa a acontecer várias coisas com ela, vai descobrindo, e o livro vai degringolando. E tem esse antagonista que é o monstro. O monstro realmente tá ali, ele faz coisas, né? E o livro vai desenvolvendo Impressionante. isso. E como foi a aceitação pro pessoal, assim, pros teus alunos ali, pra tua convivência? Olha, estão gostando bastante, né? Já que eu sou um escritor independente, ou seja, eu não tenho muitos exemplares, né? Eu vindo mais aqui na região de Garopaba, né? Mas o pessoal que já leu, que eu conheço, gosta bastante. Eu vim conversar comigo sobre... Porque eu tento... São 3 partes, né? Tem uma página preta, parte 1. Aí tem alguns capítulos, parte 2. E em cada parte eu tento fazer meio que um plot twist. Fazer uma reviravolta.
E esse pessoal que veio falar comigo sobre isso, né? Assim, poxa, eu não esperava que isso Que acontecesse e tal. legal, isso é Porque muito a ideia legal. foi tentar fazer um negócio assim, sabe, uma espécie de fantasia garopabense, uma coisa própria daqui, né? Sim. Um imaginário popular garopabense. E inspirado também em várias vendas daqui, quando eu fiz esse segundo livro, né? Depois eu vou mostrar aqui certinho, que eu entrevistei algumas pessoas aqui da região e tem um capítulo que é só sobre causo de Garopaba. Ai, E a gente tem muito causo, né? Tem esses Sim. causos de bruxa, pescador... Já podemos até falar sobre o livro. Pode ser? Pode, com certeza. Então esse foi o segundo que eu lancei, foi em 2023, que é Garopaba, ensaio sobre a história local. E ele tem vários capítulos, né? Por exemplo, vou só ler alguns aqui para ter uma ideia. Que é sobre a bezendeira, sobre o pasquim, que tinha muito aqui na região, sobre o caso do Padre Faraco, sobre esses causos que tinha da bandeira do Espírito Santo. Enfim, meio que o básico, assim, né? Para a pessoa entender. Legal. Inclusive, no final de cada página, essa aqui é a minha versão pessoal, né, que eu tenho em casa. No final de cada página tem tipo, umas atividades, né? Pra pessoa desenhar, fazer umas coisas assim. Sim. E quando eu fiz um dos capítulos que é sobre esses causos, eu tive essa ideia, porque tem algumas histórias assim que são muito tenebrosas, que são muito... O avô da minha esposa foi uma das pessoas que eu entrevistei, né, o seu Chico, ele conta algumas histórias que tu ouve e tu fica assim... Mas isso é muito medonho. É muito assustador, sabe? Eu estou... tipo, o seu Chico, eu estou aterrorizado. E algumas pessoas contam, tipo, não, eu também vi isso. Assim, mas como é que mais de uma pessoa viu isso? Tem uma outra história que a minha sogra conta, quando ela era criança, ia pescar na praia, tinha uma vela que ela descia no morro. E outras pessoas viram. Sim. Já viu também? Aí que tá, tu também viu. Os meus então... familiares ali também tem muita história, gente. Acho que, não sei se foi meu pai ou meu avô que viu a bola de fogo, boitatá, né? Enfim, a mula sem cabeça, também tem muita gente que relata. Tem bastante coisa. E que legal que isso tá aí no teu livro, né? Qual foi a parte mais bacana, assim? Foi o de ouvir as pessoas, né? Tu vai conseguindo esses registros, principalmente de história oral, porque é uma coisa que eu enfatizei muito nesse livro, porque a história oficial, a história das cidades, do estado, ela não se perde. Agora, a história de nossas avós, de familiares, que ela não se registra, ela morre de fato. Então, por exemplo, imagina só algum caos, histórias que um bisavô contou para um avô. A gente nunca mais vai saber, porque isso desapareceu. Então a história é fundamental nisso, porque é uma forma de tu manter essas pessoas também vivas, né? Tu preservar a memória delas. Sim. E tem dois momentos assim que eu posso mencionar. Um deles é esse capítulo dos causos, que eu me inspirei para depois fazer esse livro de terror. Mas tem um outro capítulo também que é bem curioso, que eu tirei do livro do Manuel Valentim, professor, que tem um livro sobre a história de Garopaba. Sim. Que é um enxerto, um trecho de um pasquim que teve aqui na região, que é sobre um tigre. Eu não sei se já ouviu isso falar. Não. Qual foi o caos? Nos anos 50, mais ou menos, correu a notícia que um caminhão tinha capotado na BR e que um tigre tinha fugido na região ali entre Paulo-Lopes e Garopaba. Isso nos anos 50. E a cidade ficou muito assustada. Porque é só no boca a boca, né? E um grupo de pessoas meio que se organizou para ir pescar, ir pegar o tigre, caçar o tigre. Só que eles nunca achavam, porque não tinha tigre, né? E eles tentavam procurar. E na época, esses jornais, eles tinham um trecho que era meio que um poema, um pasquim sobre o que estava acontecendo. Muito sobre eleição, sabe? Garopaba não era município ainda, mas sobre a política local, ou casos locais. E fizeram um pasquim sobre o tigre. Posso ver um trechinho pra ti? Claro, com certeza, por favor. Que é muito divertido, assim. Sempre que eu conto uma... Ainda mais quando é uma pessoa de idade, ela se racha de rir. Eu só quero ver aqui qual que é. Aqui. Gente, sensacional, sensacional. Tem vários que... E aí a importância realmente de registrar, porque não... E eu vou ser bem sincera contigo, eu ainda prefiro o registro físico desse tipo de situação, desses causos, do que às vezes alguma coisa na internet, né? Então, muito, muito bacana ter esse registro físico, porque vai se perpetuar por muito tempo. Pode mandar, professor. Eu vou tentar ser breve aqui, porque é mais extenso, né? Mas tem uma parte que fala assim, né? Enfim, ali na metade do poema diz assim, né? Quando o bicho se viu solto, para o morro subiu, de um relance foi sumindo, e logo então ninguém mais viu, em direção ao oeste, rumo ao morro sombrio. Não é bom sair de casa, só que seja bem armado. Eu garanto para vocês, o bicho é grande e pintado. Se o homem não for valente, pode ser devorado. Reuniram-se então 10 homens, de fama, da encantada, que foi esses que foram buscar o bicho. Levaram facão, foice, também pistola e espingarda. Diziam assim, esse bicho vamos matar na paulada. Mas quando subiram o morro, todos com muito cuidado, barulho ninguém fazia, para não assustar o danado. Mas um bode soltou um berro, quem não correu ficou pasmado.
Saibam o que aconteceu. Um que tinha a perna torta afirmou o pé direito e empurrou, caiu na grota. Aquele sorridente que dizia não ter medo, agora fala baixinho, não descubram, é segredo. Como não achou o sabugo, improvisou com o dedo. Até mesmo os mais folgados que têm em caixa o tutu, de dia come laranja, de noite come chuchu. Só sai pra ir na privada e volta todo jururu. Quando tinha fora de casa, né, a privada, né, para não ir para casa, né, por causa desse medo da população. Coitado do tarrafeiro, pegou só cara miúdo. Quando soube da história que o bicho era cabeludo, a carreira foi tamanha, perdeu cará, tarrafa e tudo. Quem mora mais retirado foi o mais inteligente, construiu uma privada com porta e janela na frente, mas não empresta para ninguém, é só eu e sua gente. Nesta hora de perigo, ninguém deseja ser rico. Que é para não comer muito, é bom comer só um tico, porque todos da família têm que usar o pinico. Esses versos foram escritos por 4 jovens leais. CFJM são as suas iniciais. E é muito engraçado. Sensacional. É muito engraçado. O povo da Encantada sarro, gosta né? do facão. O povo da Encantada gosta do facão. Tirando o sarro do pessoal, né? Sensacional, sensacional. E aí vem, depois, antes desse livro, vem A Serpente Sob a Grama, que é um livro super bem conceituado teu. Foi já mencionado em vários artigos, estudos de faculdade, enfim, né, monografias. Fala um pouquinho pra gente também sobre esse livro e o que ele representa pra ti. Claro, claro. É o Primogênito, né? Foi o primeiro que eu lancei. Quando eu fiz o trabalho da faculdade, a monografia, eu tentei fazer uma pesquisa bem robusta, eu pesquisei muito sobre isso. Na época eu cheguei a conversar com o Ministério Público, conversei com o promotor Jadel da Souza Júnior para ver se eu podia estar cometendo algum crime ou não, porque eu entrava nesses espaços, eu entrava nos fóruns de discussão. E ele comentou não, ainda mais que estava dentro de uma pesquisa de faculdade e tal, inclusive pediu o trabalho depois. Legal. Quando foi feita a monografia, a gente mandou para ele. E basicamente é isso. Isso aqui é uma versão teste do primeiro exemplar, porque eu não tenho mais em casa. Acabou os exemplares físicos, né? Mas todos têm disponível no site da editora, o ICOEP. E basicamente o livro é esse. São pessoas que vão defender o nazismo hoje em dia, negar que o Holocausto aconteceu, ou que realmente existe alguma raça superior ou não. E como que isso é perigoso, principalmente para a juventude ou adolescência, que às vezes usa muito a internet e cai nesses espaços, né? Uhum. E acaba desenvolvendo muito um pensamento bem perigoso, que às vezes pode desembocar em algum ato violento em escola. Sim. Que recentemente, assim, vez outra acontece, né? Isso é bem preocupante. Uhum. E um que eu não cheguei a comentar contigo, que eu queria mostrar também, é que esse livro, as minhas sobrinhas, elas me pediram muito para ler. Pra eu ler para elas, na verdade. Sim. Mas elas têm 6 e 5 anos, né? E, é claro, é um livro mais difícil, tem até a questão de ser o terror. E, poxa, como é que eu faço isso? Aí eu prometi para elas que eu faria um livro infantil. Aí eu fiz esse Meu Amigo Monstro, Enterrado em Garopaba. Que legal! Que eu não lancei formalmente, eu não lancei de forma formal. Uhum. Eu consegui alguns exemplares, né, deixei com elas. E vez ou outra, quando alguém pede, eu peço, alguns entregam. Mas eu não tenho muitos em casa. Talvez eu faça um lançamento esse ano. Legal, mas quem fez foi ficou a Maria... Ficou mais lúdico, ficou mais infantil mesmo, né? E quem fez foi a Maria Antodella, né? A mesma artista que fez o quadrinho, que fez também os adesivos do livro. E ele ficou muito legal. Então, claro, é uma outra história, né? Deixa eu mostrar aqui alguma página pra ti. É uma menina que ela tá no 5º ano e tá com medo de ir pro 6º ano, porque ela vai pra um colégio grande, tipo a Rodrigues, né? Sim! E ela encontra um monstro bem desastrado que conversa com ela e, tipo, vê que não tem motivo nenhum. Ela é talentosíssima. É Maria Antonella? Maria Antonella. Uhum. Parabéns. E fica a sugestão também de conhecer o trabalho dela. E o monstro... Inclusive, o monstro é careca, né? O monstro é careca numa... Tá bem enfatizada ali a calvície. Uma pura inspiração minha. E é um projeto que também eu tenho muito orgulho, assim, é muito legal, né? Porque tem muita gente que pede. Tem muitos colegas que falam assim, tipo, poxa, e o livro infantil, tu não fez? Assim, não, pô, tem que fazer. Aí eu fiz isso aqui. Muito legal. E as Tem que pessoas gostam, lançar assim. oficialmente pra gente. Vai Tem que fazer lançar, verdade. muito sucesso. Eu quero te agradecer pela tua vinda, fiquei muito feliz, aprendi muito, fui muito edificada aqui com várias informações, vários assuntos. Já fica o convite para uma volta, porque tem muita coisa para a gente conversar, muitos assuntos que não foram abordados hoje. Então, já está convidado para uma parte 2 do Estúdio 1, professor David. Obrigada mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Gente, um beijo. Esse foi historiador e cientista da religião, o professor, o prof, tá aqui com a gente. E a gente se vê no próximo Estúdio 1. Tchau, tchau.